É uma satisfação, é uma honra para a Batista Central de Belo Horizonte receber vocês aqui hoje para mais um DNA. E essa ideia de DNA, ela começou vindo da nossa transição. A nossa transição na Batista Central começou por volta de 2001. E Deus abençoou ricamente a nossa igreja nesse período. E vários pastores começaram a nos procurar para que a gente pudesse dar uma dica, a gente se reunisse, a gente pudesse dar uma orientada no aspecto da transição celular. E nós resolvemos, por volta de 2010, fazer um seminário, fazer um evento como esse que nós estamos fazendo hoje aqui. E a ideia inicial seria que a gente faria uma reunião, como o primeiro DNA foi, com cerca de 20 pastores. E pudéssemos ali confabular, trocar ideias, né? Fazer uma coisa em grupo, muito mais fácil. Mas acontece que esse DNA foi crescendo, o interesse foi crescendo e, entre aspas, né, infelizmente hoje a gente tem que fazer para um grupo de cerca de 200 pessoas. Mas permanece esse conceito, permanece essa ideia de proximidade, de parceria, de comunhão que nós queremos ter com todas as igrejas e com todos os pastores. Para vocês terem uma ideia, nós já fizemos 20 DNAs internos e cerca de 5 DNAs externos. Esses DNAs envolveram mais de 3 mil pastores e líderes, cerca de 700 igrejas, cerca de 250 cidades, 22 estados brasileiros já estiveram presentes, não é? E para que tudo isso? Nós, durante o DNA, durante a nossa transição, nós fomos grandemente, graciosamente abençoados pelo Senhor. E no coração da Batista Central bate que da mesma forma que nós somos graciosamente trazidos pelo Senhor para essa visão celular, nós queremos repassar isso para vocês. E de que forma? Graciosa também, não é? Porque nada disso nos pertence. Tudo isso pertence ao reino de Deus. Para vocês entenderem bem, nós temos um slogan, não é? Bate no nosso coração o seguinte, dentro da visão de reino de Deus, que uma alma que nós ganhamos aqui na Batista Central tem o mesmo peso, tem o mesmo valor para Deus que uma alma que nós vamos ganhar nas igrejas de vocês, nas cidades de vocês. E por isso é que nós vamos caminhar juntos, nós vamos caminhar em parceria para fazer uma grande colheita em nome de Jesus. Amém? Recebam isso de coração, recebam isso de confiança, porque é isso que nós vamos fazer aqui no dia de hoje. Vamos firmar uma parceria para o reino de Deus. A nossa igreja nasceu de um sonho. Não tenha medo de ser um líder, não tenha medo de pregar, não tenha medo de ser um adorador. Você é livre. Nossa visão só pode ser a mesma de Jesus. Ele viu as multidões perdidas e aflitas e sentiu compaixão. Ainda que ser igreja bíblica, relevante, envolva muitas outras facetas importantes, nosso foco é demonstrar esta mesma compaixão, alcançando e transformando vidas, espalhando esperança. Fundada no ano de 1961 por um grupo de 89 pessoas, a Igreja Batista Central é hoje uma igreja em células que está em contínuo crescimento. Durante toda a semana, as células se reúnem, onde crianças, adolescentes, jovens e adultos convidam pessoas do seu ciclo de convivência para conhecerem o amor de Deus em um ambiente de amizade e adoração. Implementado em 2001, o modelo celular gerou um crescimento exponencial através da ênfase nos relacionamentos.
A igreja também se reúne regularmente para as grandes celebrações em suas unidades, com programações especiais que envolvem toda a família. Todos encontram seu espaço para desenvolverem e crescerem no conhecimento de Deus. As atividades da igreja são organizadas em ciclos, de acordo com as 4 estações do ano, cada um deles com objetivos específicos para alcançar o alvo da multiplicação das células. No inverno, se inicia um trabalho intensivo de compartilhar a mensagem da salvação. As vidas alcançadas são integradas na igreja através do discipulado individual, das células e do ensino em sala de aula. O resultado deste trabalho é festejado no batismo, quando centenas de pessoas anunciam publicamente sua fé em Jesus. Com as células em pleno crescimento, a igreja promove atividades que estimulam o fortalecimento dos laços de amizade e o envolvimento das células com a comunidade. O fim do ciclo anual é comemorado por toda a igreja, quando todos se reúnem em uma grande festa de celebração da multiplicação das células e consagração dos novos líderes, discipuladores, coordenadores e pastores. Com os corações cheios de gratidão, a igreja se prepara para viver um novo ciclo das 4 estações. Consciente da importância da palavra de Deus como alicerce para o seu crescimento, a Central busca capacitar seus membros para que cumpram com excelência a sua missão. O CCM, Centro de Capacitação Ministerial, propõe um trilho de treinamento que atende desde aquele que está começando a caminhada cristã até o cristão maduro, que deseja se aperfeiçoar na liderança e no conhecimento bíblico. A igreja também possui diversas frentes ministeriais, onde as pessoas podem servir com seus dons e talentos, dando suporte à igreja e à sua ação na comunidade. Essa família me mostrou, me apresentou o verdadeiro amor de Deus. Cada dia que passa, eu vou aprendendo mais sobre Deus, sobre Jesus. E é aqui que eu me sinto em casa. Cada domingo é essa renovação da alegria de estar junto com os irmãos. Aqui eu encontrei a minha verdadeira família. Eu amo a Central! Uma igreja de células! A Central desenvolve projetos de missões e assistência social. Central na Vila é um projeto que visa atender a comunidade carente localizada na Vila Estrela e Conglomerado, oferecendo educação e formação artística e profissionalizante. O programa Criança Feliz trabalha com casas-lares para atender crianças em risco, oferecendo apoio físico, social, espiritual, intelectual e pedagógico. Desde 1993, desenvolve uma ação de reintegração das crianças às suas famílias e à sociedade. O DNA Central é uma iniciativa que promove a revitalização de igrejas no Brasil e no exterior, criando uma rede de relacionamento e parcerias entre centenas de pastores e líderes, desafiando-os a cooperarem na expansão do reino de Deus. A Central desenvolve outras ações missionárias, despertando e capacitando líderes, apoiando projetos sociais e trabalhos com povos não alcançados, contribuindo para que o mundo inteiro conheça o amor de Deus. Somos uma igreja em células e entendemos que cada crente é um ministro de Deus. Queremos ver todos os nossos membros e cada novo que chegar apaixonadamente comprometidos com a grande comissão, fazer discípulos e cuidar muito bem deles. Estamos na direção certa e queremos que você caminhe conosco neste grande desafio. Vocês conheceram um pouquinho da nossa igreja, não é? E esse DNA veio exatamente para a gente
conforme essa sigla nos fala aí, D de desafiar, N de nutrir e A de apoiar. E nosso objetivo, nosso grande objetivo aqui no dia de hoje é desafiar você, pastor, não é? Para rever seus conceitos, rever a sua forma de atuar, para que a gente, conforme essa primeira palestra vai nos falar aqui, a gente possa se preparar para uma grande colheita e quebrar paradigmas. Meu nome é Wagner Carvalho, não é? Eu coordeno esse programa DNA aqui na Batista Central e, para vocês terem uma ideia, eu me converti aos 46 anos, não é? Então, acho que dá para vocês avaliarem aí que não tem muito tempo, não é? Espero que vocês achem que tem pouquíssimo tempo que eu me converti. E depois dessa conversão, gente, é sério mesmo, me converti com 46 anos. E comecei a ler a Bíblia, comecei a me alimentar da palavra. Minha conversão foi dentro de um pequeno grupo, dentro de uma célula. E a partir desse momento, eu entendi claramente a grande missão que Jesus nos destinou, nós todos, que é fazer discípulos, ganhar almas. E eu me apaixonei por isso, gente. Eu me apaixonei por ganhar almas. Essa igreja colocou no meu coração um desejo, uma vontade de ganhar almas. E eu, com menos de um ano de convertido, eu já era líder de célula. E com pouco menos de 2 anos, eu já estava supervisionando células. E depois coordenando células. E fui crescendo dentro da hierarquia da igreja, porque eu fui fazendo discípulos, fui ganhando almas. E isso, gente, é o que mais bate forte no meu coração. Isso é o que mais bate forte. É a gente ver pessoas ganhas para Jesus, pessoas sendo transformadas pelo amor de Jesus, pela palavra de Jesus. Isso é o que mais bate no meu coração. E eu acho que vocês vieram aqui hoje, vocês pastores, vocês líderes de tantas cidades do Brasil, do exterior, eu acho que vocês vieram aqui hoje porque vocês querem algo mais para o ministério de vocês. Eu acho que vocês querem ser mais frutíferos. Vocês querem ganhar mais almas. Eu acho que não tem outro motivo para vocês terem vindo aqui, não é? A gente vai dar material para vocês, a gente vai trocar informações, não é? Mas o que a gente quer deixar mesmo é lá no coração de vocês aquela vontade, despertar talvez um sonho adormecido de ganhar mais almas para Jesus. Nós precisamos ganhar mais almas para Jesus. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus está esperando que nós tomemos uma atitude para que a gente possa ganhar almas. Queremos ganhar almas, gente. Queremos ganhar almas. E nós vamos passar agora um filme. Esse filme se chama A Colheita. Esse filme vai servir de base para a sequência dessa palestra. Então eu peço que você abra seus olhos espirituais, seus ouvidos, abra seu coração para você ser ministrado com a beleza, com o conteúdo, com a grandiosidade desse filme. É uma história verdadeira, real, e que com certeza vai nos impactar e vai nos propiciar desenvolver toda essa visão de colheita, essa visão de ganhar almas para Jesus. Nós vemos aí que é um filme aí que a gente pode trabalhar bastante, pode extrair muitas ideias aí, muitos conceitos, não é, de como está fazendo essa colheita. Eu queria avaliar essa colheita com vocês sobre a visão de Deus. O que Deus diz para nós nas Sagradas Escrituras? O que Deus manda dizer, coloca no nosso coração sobre a necessidade dessa colheita? E João 4,35 diz para nós, olha, abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Isso aí nos mostra, como esse filme falou, da urgência da colheita. Nós temos urgência em fazer essa colheita.
Tudo que nós vemos no mundo, tudo que nós vemos acontecendo, nos leva a crer que Jesus vai voltar rapidamente. E para Jesus voltar rapidamente, ele precisa de uma grande colheita. E nós aqui vamos fazer essa grande colheita, e nós devemos estar com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa disposição totalmente preparados para fazer uma grande colheita. Precisamos fazer uma grande colheita. João 15,8 diz para nós, olha, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Olha o conteúdo que Jesus deixa para nós aí. Jesus fala que para nós glorificarmos o Pai, para nós sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos dar fruto? Não. Jesus fala que nós precisamos dar muito fruto. Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, nós precisamos dar muito fruto. Muito fruto. E vejam só vocês, o que move, o que faz com que nós possamos acordar todos os dias com aquela disposição de servir ao Senhor. Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. As multidões, hoje o mundo está perdido, as pessoas estão sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. As pessoas precisam, as pessoas necessitam conhecer Jesus. E o que nos move para que as pessoas possam conhecer Jesus é a compaixão. O que nos move, o que nos faz trabalhar, o que nos faz abdicar de toda a nossa vida secular, o que nos motiva, tudo o que nós fazemos dentro dos nossos ministérios é compaixão. Nós temos que ter isso no nosso coração. Precisamos de compaixão. Mateus 9 fala para nós que a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, os trabalhadores. E nos dá a chave para conseguirmos ceifeiros, que são os elementos, que são os instrumentos que nós vamos usar para realizar a grande colheita. Ceifeiros, trabalhadores. O que a simplicidade da palavra de Deus nos mostra, nos apresenta para que trabalhadores possam ser conseguidos, possam chegar até as nossas igrejas. A palavra de Deus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha a simplicidade. Deus nos fala para ter compaixão. Deus nos fala que nós precisamos fazer essa grande colheita, mas que nós não vamos fazer essa grande colheita sozinhos. Nós vamos fazer essa grande colheita com trabalhadores. Vocês viram no filme, quando aquelas grandes colheitadeiras caminhavam juntas, uma a uma, juntas, fazendo a grande colheita? É assim que a gente enxerga as nossas igrejas, trabalhando juntas, caminhando juntas, com a mesma visão, com o mesmo princípio, com o mesmo destino, quer fazer a grande colheita, quer ganhar almas para Jesus. E a palavra de Deus diz aqui, se você precisa de trabalhadores, e nós precisamos, porque não vamos fazer essa colheita sozinho, nós precisamos orar, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. E não foi de outra forma que aconteceu na nossa igreja. A nossa igreja, antes da transição, tinha 300 pessoas. Hoje nós somos cerca de 8.000. E cerca de 900 células. Temos 1.800 líderes. De onde vieram esses líderes? Vieram da oração que nós fizemos ao Senhor da seara para que a nossa igreja pudesse fazer uma grande colheita. E eu queria nesse momento, um momento de fé,
um momento onde nós pudéssemos, em duplas aqui, orar ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para as nossas igrejas, para que Ele mande pessoas que nos ajudem a fazer essa grande colheita. Então, queria que você se levantasse e orasse com a pessoa que estiver do seu lado, porque é isso, pela simplicidade da palavra de Deus, que Ele nos fala para que é a forma adequada, que é a forma que Ele definiu para que mais trabalhadores viessem para as nossas igrejas. Vamos orar, levante um clamor ao Senhor, coloque seu coração para o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podemos assentar, amados? Amados, uma pergunta para o coração de vocês. As nossas igrejas têm conseguido fazer uma grande colheita? As nossas igrejas têm conseguido fazer uma grande colheita? Vocês estão satisfeitos com a colheita que está sendo feita na sua igreja? Alguém aqui está muito satisfeito com a colheita que vem fazendo? Muito satisfeito? Amados, nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Tem algumas coisas que dificultam as nossas atitudes, as nossas ações nas nossas igrejas. Nós temos que mudar. Nós temos que estar preparados para mudanças. E vocês sabem o que dificulta, o que impossibilita uma grande colheita na igreja de vocês? Vocês sabem o que é? É uma palavra que se chama paradigmas. Tem uma palavra chamada paradigmas. Essa palavra é a responsável pela ineficiência da colheita nas nossas igrejas. E o que é paradigma, gente? Paradigmas são conceitos, são regras, são leis que a gente coloca limites e vive diante deles. Nós todos aqui temos o hábito de fazer as coisas muito parecidas. Todas as vezes respondemos aos inputs com os mesmos outputs. E isso impossibilita muitas vezes a gente fazer uma grande colheita na igreja. Vocês querem um exemplo de paradigma? Eu vou dar um paradigma para vocês no mundo, na vida real, aí, no mundo secular. Quantos aqui hoje usam para se comunicar um telefone celular, usam e-mail? Quantos aqui? Não é? Se a gente pegar aqui basicamente o salão inteiro, o paradigma, a regra de hoje, é a gente não ficar 5 minutos sem dar uma olhadinha no telefone para ver se alguém ligou, alguém mandou uma mensagem. Então é quase que todo mundo online aí. Mas vejam bem vocês, alguém aqui se comunica por carta? Escreve cartas? Alguém levanta a mão para mim quem escreve carta. Ó, nós temos alguns aqui, a maioria bem parecida comigo aqui, né? Com os cabelinhos mais brancos aqui. E eu estou de mão levantada também. Você sabe por quê? Eu tenho um tio que fez agora em junho passado 100 anos de idade. 100 anos, está em perfeita saúde, cabeça boa, e o paradigma dele é escrever por carta. E ele me escreve uma carta todo mês. E eu tenho que responder a carta dele. Então, eu escrevo carta até hoje, gente. Não é? Vou lá, escrevo, vou no correio, posto a carta. Não é? Essa é a comunicação dele. Ele nasceu em 1912. Não é? Então, ele não virou para o século XXI. Ele usa aquela máquina de datilografar para escrever as cartas. Não é? E depois corrige com a caneta por cima, assim, alguma coisa errada. E eu sou obrigado a responder. Não é? Mas vamos ver, nós vamos ver um filminho bem curto aqui, que vai falar para nós como nascem os paradigmas. Para a gente ver como é que essa história de regras nasce na vida da gente. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas.
Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Por que eu faço o que eu faço hoje, gente? Ah, porque as coisas sempre foram assim, não é? Aí, pastor, por que você trabalha desse jeito? Ah, porque o pastor anterior trabalha desse jeito, eu fui formado com ele, era discípulo dele, e eu faço igual a ele. Gente, paradigmas impedem de fazer uma grande colheita. Vocês querem ver no âmbito da igreja? Vocês conhecem um pastor aí, algum de vocês é tipo daquele pastor que faz tudo? Trabalha todo dia até 10, 11 horas da noite, gabinete lotado para atender, morrendo todo dia. Vocês conhecem esse pastor? Pois é, gente, esse pastor ainda está presente aí em muitas das nossas igrejas, esse pastor que não delega, não é? E hoje, cada crente é um ministro, gente. Vamos usar a força de trabalho, vamos pedir trabalhadores, para que trabalhadores nos ajudem dentro das nossas atividades. E outra, escola bíblica dominical. Quem aqui tem uma escola bíblica dominical? Não é? Muitos de vocês têm uma escola bíblica dominical. Vocês sabem que essa escola bíblica dominical, ela existia na nossa igreja antes da transição para o modelo celular. A gente tinha uma média de 200, 100, 150 pessoas aí frequentando a escola bíblica dominical. Aí o nosso pastor parou, pensou, falou: por que dominical? Por que tem que ser no domingo? Por quê? Porque o outro pastor fazia assim? E aí inovou, quebrou aquele paradigma, criou um novo paradigma. Vocês sabem que dias que nós temos escola bíblica aqui? Nós temos no domingo de manhã, nós temos no domingo à tarde, nós temos na terça à noite, nós temos na quarta à noite, nós temos na quinta à tarde. Sabe o que aconteceu? Nós temos 2.000 pessoas fazendo curso de liderança aqui na nossa igreja hoje. Por quê? Porque nós abrimos um cartel de possibilidades para ela vir aqui na hora melhor para ela, na hora mais disponível. E isso é fácil, gente? Isso não é fácil, não. Quando instalaram a escola no domingo à tarde, eu fui escalado para vir dar aula às 4 horas da tarde. E aquilo mexeu com meus paradigmas todos. Por quê? Domingo, fui no culto de manhã, depois macarronada com frango, não é? Na casa da sogra, depois aquela dormidinha que eu estava acostumado a dar, não é? 4 horas da tarde, gente, ó, plim, plim, futebol, né? Ia assistir um futebol legal, e até lá pelas 6, aí eu ia pro culto da noite. Aí eu, com toda a minha fé, falei assim: 4 horas da tarde, não vai ninguém lá. Por quê? Porque eu estava no meu paradigma. E o meu paradigma que era de comer bem no domingo, dar uma dormidinha e ver o futebol. Mas, por obediência, e eu tenho que privilegiar a palavra de Deus, fui lá dar minha aula às 4 horas da tarde.
Você sabe o que aconteceu? Eu fiquei envergonhado, gente, porque tinha 80 pessoas lá me esperando para dar aula. 80 pessoas que a característica delas eram pessoas mais jovens, eram pessoas que não estavam preocupadas com futebol, eram pessoas que não foram ao culto de manhã, não é? Então essas pessoas estavam lá para assistir aula. E eu falei, oh meu Deus, me perdoa, e eu quebrei o paradigma, porque domingo de tarde é dia de dar aula na escola bíblica, sim. Não é? Então, vamos quebrando nosso paradigma. Existem igrejas aí que tem departamento de evangelismo. Imagina só departamento de evangelismo. Fala assim, ó, aquele grupinho ali vai fazer evangelismo. Aquele grupinho ali é responsável por isso. Porque tem um outro grupinho que é responsável pelo louvor, tem outro grupinho que faz ornamentação aqui, tem outro grupinho que cuida da recepção na igreja, tem outro grupinho que visita o hospital. Então tem um grupinho que faz evangelismo. Amados, paradigma antigo. Hoje, evangelismo é missão de todos. Se a gente coloca isso no coração da igreja, a igreja explode, a igreja cresce. Você tira esse peso de meia dúzia de pessoas, passa a ser de todos. Nós temos uma estatística que vai nos mostrar aqui quantos membros nós temos para alcançar pessoas por ano. Uma igreja por programa, 42 pessoas ganham uma por ano. É só se vocês olharem para as igrejas de vocês, verem como vocês estão crescendo. Igreja de programa, 42 ganha uma pessoa por ano. Igreja em célula, cada 4 ganha 1. Igreja em célula vai crescendo ao mínimo 25% ao ano. Cada 4 vai ganhar uma pessoa ao ano. O que nós temos que mexer, gente? Nós temos a essência das coisas. O que é a essência? É a palavra de Deus, é a autoridade de Deus. Essas coisas a gente não mexe, a gente não muda. Mas a forma de fazer, nós podemos e precisamos mudar. Como anunciar a palavra, como estruturar, como cumprir. Nós podemos e devemos mudar. Os métodos mudam, mas os princípios são eternos. Nós temos aí também uma estatística de igrejas no modelo tradicional. E 1/3 dessas igrejas tem até 150 membros. 28% das igrejas chegam aos 350 membros. E apenas 5% das igrejas passam dos 350 membros. Então, no Brasil, nós temos uma característica de ter igrejas pequenas. 1/3, 50 membros, 1/3, 150 membros, 28% chegam a 350 e só 5% passam desses 350 membros. E eu queria ilustrar com vocês agora o que Jesus pensou a nível de fazer discípulos. Nós temos uma interpretação muito errônea de fazer discípulos. E eu queria fazer uma dinâmica para vocês. Queria estar convidando aqui, nós temos o pastor Pedro, que é lá de Rondônia, não é? Queria convidar ele para me ajudar nessa dinâmica aqui. E queria também estar convidando o pastor Marcílio, que é lá de Curitiba, para nos ajudar aqui nessa dinâmica. Aqui nós temos um pastor do norte do país, bem do norte do país. Aqui nós temos um pastor do sul, de Curitiba. Os métodos de evangelismo, acredito que sejam bem diferentes. A cultura do Brasil é uma cultura, não é, que é continental. Nós temos grandes extensões de terra. Mas eu queria ver como é que vocês trabalham para fazer discípulos. E Mateus 28 fala para nós que nós devemos ir fazer discípulos de todas as nações, não é? Então eu queria ver qual de vocês é mais frutífero. Se é no sul ou se é no norte. E o que nós vamos fazer? Vocês vão fazer uma dinâmica que tem a seguinte regra. Eu vou dar uma ordem, vou dar 10 segundos, vocês vão colocar a mão no ombro da pessoa e falar com ela: ide fazer discípulos em nome de Jesus.
As pessoas que forem tocadas vão ficar sentadas e vão simplesmente levantar a mão para mim. Tá? O norte vai ficar daqui para a direita. E o sul vai ficar daqui para a esquerda. Está entendida a dinâmica? Nós temos 10 segundos, vamos ver quantos discípulos vocês são capazes de fazer. Quem for feito discípulo, fica quietinho, levanta a mão para mim. Então, 10 segundos. Tá ok. Acabou. Vamos ver quantos foram feitos discípulos aqui. Conta para mim, pastor. 13, 14, 15, 16. 16. Pastor, quantos? Uau, vou contar aqui. 34? O pastor acho que tomou um café da manhã mais reforçado hoje, está mais disposto aí. Né? Mas vejam só, essa é a visão nossa, humana, de fazer discípulos. E qual foi a visão de Jesus? A visão de Jesus foi que um discípulo fizesse outro discípulo, que fizesse outro discípulo. Não é isso? Então, vamos começar a dinâmica de novo. Quem for tocado, levanta e começa a fazer discípulos. Tá ok? Tá entendido? Vamos ver o que acontece quando um discípulo faz outro discípulo que faz outro discípulo. Então, mais 10 segundos. Vamos lá, correndo, 10 segundos. Vamos fazer discípulos. Vamos ver qual que é a visão de Deus para fazer discípulos. Acabou. Quem foi feito discípulo aqui? Quem? Quase todos, ou praticamente todos foram feitos discípulos. Muito obrigado, pastor. Essa é a visão de Deus para que nós possamos fazer discípulos e mais discípulos, que as nossas igrejas tenham trabalhadores e mais trabalhadores. Se nós raciocinarmos assim, que nós vamos preparar um discípulo, que vai fazer outro discípulo, que vai fazer outro discípulo, nós vamos ter uma multidão de trabalhadores e discípulos nos ajudando. Eu queria que você levasse essa dinâmica, essa mensagem dentro do seu coração. E agora, pastor? O que precisa mudar? Quem precisa mudar? Quem precisa mudar? Quem? Eu? Pastor, você precisa mudar. Você precisa quebrar seus paradigmas. Você tem que incluir na sua vida ministerial novos conceitos, novos paradigmas, nova forma de fazer as coisas. Você sabe por quê? Porque nós também não estamos satisfeitos com a colheita que nós temos feito. Nós não estamos. Os nossos ministérios às vezes parecem secos. Os nossos ministérios parecem improdutivos. Nós precisamos multiplicar. Nós precisamos fazer uma grande colheita. Nós precisamos frutificar. Coloque isso no seu coração. Se abra para poder fazer mudanças. Se abra para trabalhar de uma forma diferente. Se abra para poder ter trabalhadores com vocês. Se abra para criar, para desenvolver, para nutrir, para capacitar milhares de trabalhadores e discípulos que vão te ajudar. Se você fizer isso, você vai participar dessa grande colheita. Se você se abrir, você vai participar dessa grande colheita. E as palestras que vocês vão ver na sequência, elas vão te mostrar uma visão celular, elas vão te falar como fazer uma transição e vão te falar como formar uma escola de líderes. Você precisa mudar. O nosso conceito de DNA que a gente passa para vocês é totalmente aberto. Nós não estamos dando para vocês uma camisa de força, um trilho. Nós estamos dando conceitos, nós estamos dando experiências que nós desenvolvemos ao longo de 12 anos. E eu te peço, pastor, em nome de Jesus, mude, faça uma grande colheita em nome de Jesus. Amém?
Então, uma salva de palmas para o senhor que está aqui conosco. Deus os abençoe. Deus os abençoe. E desperte seu coração para a mudança. Amém?